Bom dia, tudo bem? Graça e paz. Estamos mais uma vez aqui online, primeiro dia da semana, o dia em que Jesus ressuscitou, o dia que nós andaremos junto com o Cristo ressurreto. Queria deixar aqui, para começar, esse momento que nós vamos nos reunir em EBD, ministrada pela nossa irmã Flávia, o texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 12. 11 e 12, Hebreus 9, 11 e 12. Mas Cristo vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes, por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve a eterna redenção. Olha que coisa linda! Mesmo estando em quarentena, mesmo estando confinados, quero lembrar que Jesus, o túmulo, não conseguiu segurar o nosso Senhor e Salvador. Assim como os apóstolos também, estando presos, Paulo muitas das vezes relatou isso, de que ele poderia estar preso, mas a mensagem não poderia ser detida. João na ilha de Patmos também, mais uma vez preso. Ele estava preso, mas a mensagem não poderia ser detida. E nós nessa manhã estamos usando a tecnologia para estarmos conectados em comunhão, num só pensamento, para aprender, para poder refletir, orar, celebrar a ceia. Quero lembrar os irmãos a cronologia. Quinta, Jesus foi traído, capturado. Na madrugada, ele foi condenado num falso julgamento. Sexta-feira pela manhã, torturado, crucificado durante o dia e morto na tarde. Sábado, dia de descanso. Domingo pela manhã, a Bíblia vai dizer que as mulheres indo ao túmulo encontraram o túmulo vazio, porque Jesus não está no túmulo. Jesus também não habita em templo feito por mãos humanas. Jesus habita em nós, habita em você. Nós somos a habitação, por isso nós somos a igreja, mesmo sem templo. Jesus está na sua casa, está na minha casa, e por isso nós temos comunhão através do sangue de Cristo. Queria orar com você, nós vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar primeiro, vamos orar em seguida, estaremos passando a palavra para a irmã Flávia, que estará nos ministrando nesse dia. A paz que excede o entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que és bem melhor que o teu plano. Misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por seu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. E amor é esse, graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca,
vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que és bem melhor o seu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. E amor é esse, graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Eu quero mais desse amor, quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti, não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, nada, nada. Ninguém pode ocupar meu lugar em ti, Deus. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E amor é esse, graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Para mim. Para mim. Pai, louvamos o teu nome nessa manhã. Celebramos, ó Deus, com alegria, porque o túmulo está vazio. A cruz também está vazia. Mas sabemos, Senhor, que o trono está ocupado. Sabendo que o trono está ocupado, Senhor, nós sabemos que, então, Deus, tudo vai dar certo. No final, Deus, tudo vai dar certo. Porque nos momentos mais difíceis, Senhor, em que
os discípulos andavam contigo, quando eles ouviram da sua própria boca de que o Senhor iria, Deus, se entregar. E após, ó Deus, ser traído por Judas e entregue ali naquela quinta-feira à noite, no jardim do Getsêmani, depois de passar por tudo isso, ó Pai, ter se entregue à morte por amor de nós, ó Pai, e ser o Deus, o verdadeiro Cordeiro Pascal, o verdadeiro Cordeiro da Páscoa, nesse domingo tão diferente para nós, que estamos, ó Deus, longe da igreja, do templo. Para muitos também, ó Deus, um domingo de incertezas pela situação que estamos vivendo no país e no mundo. Assim como os discípulos passaram, ó Deus, por um momento de muitas incertezas ao ver o Senhor morto ali na cruz, a Bíblia vai dizer que eles começaram a dispersar-nos, voltar às suas profissões. Muitos estavam com medo, Senhor, trancados, com medo, Deus, da perseguição, com medo, Deus, daquilo que estava para acontecer. Mas de forma surpreendente, Senhor, sai do túmulo, vence a morte. E agora, Deus, os discípulos são, de uma maneira muito especial, relatada no livro de João, são impactados, ó Deus, ao ver o Cristo ressurreto. E é impossível, Deus, nesse domingo de Páscoa, nesse domingo de quarentena, não ficar impactado, Deus, em andar com o Cristo ressurreto. É contigo que andamos, é contigo, ó Deus, que contamos, é com o Senhor, ó Deus, que cremos e sabemos, ó Deus, que no final de tudo, ó Pai, no final de tudo isso, não somente no final da pandemia, não somente no final da confusão que se instaurou, não somente, ó Deus, no final do horizonte que aos nossos olhos não alcançam, ó Deus, nebuloso, mas lá no final mesmo, lá no final da nossa vida, nós temos a certeza de que reencontraremos contigo, viveremos contigo. Por isso que o teu sacrifício, ó Pai, é o sacrifício perfeito, feito de uma vez por todas para todos sempre. É o sacrifício que nos garante acesso direto ao Senhor aqui e aonde os meus amigos e irmãos estão agora conectados. Pai, eu quero pedir ao Senhor que esse domingo seja totalmente diferente dos outros domingos. De tantos anos, ó Deus, de forma mecânica, talvez para muitos íamos para a igreja, realizávamos, ó Pai, um simples ritual, voltávamos para nossas casas, ó Pai, no almoço até gostoso, numa troca de chocolate, e não lembrávamos, ó Deus, do maior feito que a humanidade já fez, já viu. Muitos dizem, ó Deus, que o homem pisou na lua e é o maior feito. Ó Pai, nem se compara a morte e a ressurreição do Senhor naquela cruz, naquele dia. Quero pedir ao Senhor, e na celebração também queremos fazer daqui a pouco, após a aula, o Senhor, ó Deus, se faça presente em cada casa, nesse cerimonial que foi o Senhor que mandou. Abençoa também a irmã Flávia, que irá ministrar aula nos nossos corações, e a todos que estão agora nos lares conectados e que irão assistir esse vídeo no futuro. Que a boa mão do Senhor, a mão do Cristo ressurreto, daquele que vive, daquele que disse que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, daquele que ninguém pode deter, esteja sobre a mão, sobre a vida e o lar de cada um. É a nossa oração nessa manhã, no nome santo de Jesus. Logo após a ministração da irmã Flávia, prepare aí o seu suco de uva, o seu pão, que nós voltaremos aqui para cantar uma canção, daremos aí uns 5 minutos para você se preparar, talvez ir no banheiro. Nós vamos celebrar a ceia em família, tá bom? Nós vamos sair desse ambiente, ter um local preparado de família. Reúna a sua família
para que seja o melhor domingo de Páscoa dos últimos anos. Já voltamos já. Fique com a irmã Flávia. Deus te abençoe. Quero dar o meu bom dia à Primeira Igreja Batista de Realengo e a todos os outros que estão nesse momento nos assistindo. Dizer que esse de fato é uma reunião bem atípica da que nós estamos acostumados a todos os anos. Quando nós nos reunimos, normalmente a maioria das igrejas fazem o culto da ressurreição, aquele que nós chamamos de Café da Cruz. Mas nesse momento, forçou-nos as circunstâncias a fazermos algo bem atípico, mas não é por isso que nós vamos deixar de louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. E nesse sentido também aprender um pouquinho do que significa tudo isso para cada um de nós, do que significa esse momento. Foi há quase 2.000 anos, há mais de 2.000 anos atrás, que as mulheres foram na manhã do primeiro dia da semana ao túmulo e, para sua surpresa, elas foram com a intenção de balsamar o corpo do Senhor Jesus e, para sua surpresa, o seu túmulo estava vazio. E isso é uma vitória que nós podemos contar hoje. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo, de 1 Coríntios, capítulo 15. E nós vamos fazer a leitura de alguns versículos. Depois eu vou pedir que você permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos estar citando alguns versículos salteados aí. E eu queria convidar você a fazer a leitura desse texto. A minha Bíblia tem por título A Ressurreição. E diz assim: Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos. Se retiverdes com firmeza a mensagem tal como a anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos apareceu também a mim, como ao nascido fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja do Senhor. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e nisso que crês. Se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. Mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Assim somos também considerados falsas testemunhas de Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil, e ainda estáis nos vossos pecados. Logo, os que morreram em Cristo também estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos mais indignos de compaixão entre todos os homens. Convido você a orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta manhã rendemos-te graça pelo dom da vida e o dom da salvação, pelo dom da ressurreição do Senhor Jesus. Quero te pedir que essa oração chegue a cada lar, a cada irmão que está conectado neste momento, a cada família, e que derrame sobre a vida dos teus servos ricas bênçãos. Estamos, Senhor, talvez nos identificando como a Páscoa era originalmente festejada nos lares, e é nesse momento que nós te pedimos humildemente, usa-nos tão somente como instrumento em tuas mãos. Importa, Senhor, que nós diminuamos, que eu diminua e que o Senhor cresça. Fala conosco nesta manhã. É no nome de Jesus que nós oramos e somos agradecidos. Amém e amém.
A gente acabou de ler um capítulo da carta de Paulo aos Coríntios, e é talvez aqui o maior capítulo dessa carta. Na verdade, esse capítulo ele possui 58 versículos, onde Paulo passa a expor a respeito da doutrina da ressurreição. Eu não escolhi um outro texto, talvez dos evangelhos, que narrem a ressurreição de Jesus, mas propositalmente eu escolhi o texto de 1 Coríntios capítulo 15, por conta de alguns fatos que eu julgo muito importantes para a nossa reflexão dessa manhã, que Paulo vai apontar e discorrer nesse capítulo. Eu queria primeiramente estar pontuando o que a ressurreição ela significa, o que é a doutrina da ressurreição. Quando nós falamos a respeito da ressurreição de Cristo, qual é o significado para isso? E aqui na carta de Paulo aos Coríntios, especificamente no capítulo 15, Paulo ele traz a questão de que a ressurreição ela é um fato histórico. Sendo um fato histórico, ela possui evidências suficientes, tanto internas como externas, que comprovem a ressurreição. E eu não quero dizer aqui que é comprovada cientificamente, porque o princípio da ciência é que todo fato, para ser comprovado, ele precisa ser reproduzido em laboratório, e a ressurreição ela não é um fato que possa ser reproduzido em laboratório, mas ela é um fato histórico que tem evidências suficientes para que possamos crer no milagre da ressurreição. E terminar a nossa reflexão trazendo a respeito do que isso significa para todos nós. O que o fato da ressurreição trouxe como significado para a história da humanidade, para a história da igreja, para a história dos servos de Deus. A ressurreição, entre outros tantos milagres que a Bíblia narra, ela pode ser chamada aí talvez um dos maiores milagres do cristianismo. Como eu acabei de falar, não é possível reproduzi-la, não é possível entendê-la, talvez com as nossas faculdades humanas, porém ela é um dos maiores milagres que o cristianismo já presenciou. Além disso, a ressurreição ela é a prova contundente de que o Senhor Jesus venceu a morte. A Bíblia nos fala a respeito de alguns inimigos que foram vencidos na cruz do Calvário, e a morte é uma delas. Além disso, a ressurreição, como Paulo acabou de tratar aqui, ela é o alicerce, ou seja, a pedra fundamental da fé cristã. É a razão de nós nos reunirmos no domingo, porque é o primeiro dia da semana, quando o Senhor Jesus ressuscitou. E uma coisa que eu acho muito interessante é que sem ela, a cruz seria um símbolo de derrota. Ao contrário disso, por conta da ressurreição, a cruz hoje ela é um símbolo de vitória. E eu queria começar primeiro trazendo a sua atenção para o verso 3 e 4 de 1 Coríntios capítulo 15. Quando Paulo ele vai basear e ele vai fundamentar o evangelho em três fundamentos básicos. Ele vai dizer assim: porque primeiro vos entregueis o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Paulo fundamenta o evangelho em 3 pontos quando ele diz: Cristo morreu pelos nossos pecados. Quando a gente faz um estudo minucioso da carta de Coríntios, o contexto histórico, nós vamos ver que, dentre muitas heresias, os crentes de Corinto começaram a abandonar a teologia para seguir uma falsa filosofia, o que nós conhecemos como a filosofia grega. Porque a filosofia grega ela acreditava na ressurreição da alma, da imortalidade da alma, mas ela não acreditava na ressurreição do corpo. Então começou a haver uma confusão doutrinária na igreja de Corinto, porque alguns diziam que não existia a ressurreição do corpo. E Paulo vem fundamentar de que Cristo morreu pelos nossos pecados. Como que nós vamos saber que ele morreu? Eu vou repetir isso daqui a pouquinho novamente, mas basicamente como é que nós constatamos a morte do Senhor Jesus? A narrativa da crucificação nos evangelhos vai dizer que para constatar a morte do Senhor Jesus, o soldado pega a lança e transpassa o seu lado, ali constatando a morte real do Senhor Jesus, porque não houve ali nenhuma expressão dele, nenhuma reação, e assim foi constatada a sua morte. E aí a gente vai ter um fato e uma doutrina. Cristo morreu, e morreu por que motivo? Pelos nossos pecados. Além disso, Paulo vai dizer que Cristo foi sepultado. A gente parte do princípio de que só é sepultado quem morre. Então está aí talvez uma das maiores evidências de que Cristo de fato morreu.
porque ele ganhou um sepulcro, ele foi sepultado, ele foi colocado dentro de uma rocha e o seu túmulo foi lacrado com uma grande pedra. Mas além disso, Paulo vai dizer que ele ressuscitou dentre os mortos, como diz as Escrituras. O Senhor Jesus não foi detido pela morte, mas ao morrer e passar 3 dias sepultado, ele ressuscitou. E aí eu queria, nessa manhã, trazer a explicação, ou talvez trazer uma breve reflexão a respeito da ressurreição como um fato. Disse alguém, um teólogo, que Cristo não somente deveria morrer por nós, mas ele também deveria viver por nós. Existe um teólogo liberal que vai dizer que o fato da ressurreição de Cristo ela é tão bem comprovado quanto a morte de Júlio César, que foi um grande imperador romano. A ressurreição ela é um fato porque existem vários documentos históricos, inclusive os 4 evangelistas narram o fato da ressurreição pela importância que a doutrina da ressurreição tem para a fé cristã. E além disso, Paulo vai dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados, como diz as Escrituras. Uma das coisas que nós temos claro na nossa mente é que nem a morte e nem a ressurreição do Senhor Jesus, ela foi uma surpresa. Ela já estava desde os primórdios nos planos de Deus. Ela já havia sido profetizada pelos profetas no passado. Apocalipse 13:8 vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Tem um teólogo que diz que antes que Deus dissesse haja luz, ele disse haja cruz, porque os planos de Deus já estavam prontos antes da fundação do mundo. Antes de Deus viabilizar a criação do homem, ele viabilizou a possibilidade de salvação. Então a ressurreição ela é um fato comprovado. Na verdade não existe, talvez, a gente vai ver daqui a pouco as tentativas de inviabilizar, de desmentir o fato da ressurreição, mas ela é um fato comprovado. Eu queria nesse momento passar pelas evidências da ressurreição. Qual seria talvez a primeira evidência da ressurreição? Diz um cético francês que os cristãos vivem na fragrância de um túmulo vazio, como se isso fosse um deboche, uma afirmação pejorativa de que nós vivemos na ilusão de um túmulo vazio. Já disse alguém que se você for ao túmulo de Buda, ao túmulo de Maomé, você vai lá encontrar os ossos desses homens. Porém, se você for ao túmulo de Jesus hoje, o túmulo está vazio e permanece vazio. Então, a maior evidência do túmulo vazio, talvez a evidência do túmulo vazio, ela seja a maior evidência, porque quando aquelas mulheres foram na manhã de domingo, do primeiro dia da semana, com a pretensão de embalsamar o corpo do Senhor Jesus, e elas se deparam com um anjo, o anjo diz, por que procura entre os mortos aquele que vive? Não existe outra explicação para o túmulo vazio, a não ser a explicação de que ele ressurgiu, de que ele ressuscitou. Eu enumerei aqui algumas, rapidamente existem dezenas, mas pelo menos 3 teorias a respeito de tentar desmentir o fato da ressurreição. E entre elas existem a teoria do roubo, que está nas escrituras sagradas, descrita lá em Mateus, capítulo 28, versículos do 11 ao 15. Quando os soldados relataram para as autoridades religiosas da época que o corpo havia sumido. E aí eles subornaram os soldados para dizer que os discípulos vieram à noite, enquanto os soldados dormiam, e roubaram o corpo do Senhor Jesus. Queridos, venhamos e convenhamos. A gente acabou de dizer, o pastor Richard acabou de dizer na introdução, que após a morte do Senhor Jesus, os discípulos foram dispersos. Alguns por medo da represália, outros por ficarem confundidos a respeito da mensagem do Senhor Jesus. Então é muito difícil imaginar que tímidos discípulos, tímidos pescadores fossem conseguir reunir forças suficientes de coragem para enfrentar os impiedosos soldados romanos para roubarem o corpo do seu mestre. Eu vejo que a teoria do roubo ela traz mais problemas do que solução, porque entendendo um pouquinho do Império Romano, tanto se os soldados tivessem deixado ser roubado pelos discípulos, que eram na sua maioria pescadores e letrados, e se eles tivessem talvez dormido durante a vigília da noite,
Em ambas as hipóteses, eles teriam sido condenados à morte. Então, esse argumento, essa teoria, ela por si só, ela já se desmente pelo contexto histórico da época. Mas tem ainda a teoria do desmaio. Alguns que vão dizer que o Senhor Jesus, de fato, não havia morrido. E que ele, quando saiu da cruz, ainda estava vivo. E ele ficou desmaiado por algum tempo e depois ele se levantou. Eu fico a pensar que quando Jesus vai ao Sinédrio, e ali o cenáculo, e encontra os discípulos, quando eles aparecem, e uma das coisas que me chama muita atenção é que algo havia mudado em Jesus, porque nenhum deles reconhece em Jesus no primeiro momento em que eles olham o que eles falam. Um exemplo desses é os discípulos no caminho de Emaús, que demoraram um tempo para poder reconhecer o Senhor Jesus. O mesmo fato se repete quando Jesus vai ao mar, e ali João e Pedro estavam novamente pescando no seu ofício da pescaria. Então algo havia mudado. Eu fico pensando que se essa teoria do desmaio ela fosse de fato fosse coerente, será que os discípulos eles teriam deixado-se facilmente se persuadir por um Cristo pálido, flácido, sem força, sem vigor? Eu acredito que não. Aquele que disse que era a ressurreição e a vida, o Senhor da vida e da morte, será que eles teriam deixado de se persuadir por esse Cristo pálido e enfraquecido? Difícil. Mas ainda tem o que eu queria enumerar por último como a teoria da visão. Eles diziam que os discípulos foram tomados de um lapso e vários deles tiveram o que eles chamam da visão do Cristo ressurreto, e isso foi difundido como uma verdade. É muito difícil imaginar que, como a gente daqui a pouco vai ver, entre as evidências, Paulo vai enumerar aqui mais de 500 testemunhas em tempos, horários e épocas diferenciados. Lucas, lá na narrativa de Atos, ali no capítulo 1, ele vai dizer que o Senhor Jesus permaneceu após a sua morte e ressurreição, ainda entre os discípulos, por aproximadamente 40 dias. Então é muito difícil de acreditar numa visão em pessoas de diferentes momentos, de diferentes culturas, terem uma visão, ambos então nem a psicologia, nem a psicanálise comprova esse fato. Então todas essas teorias, elas são tão fracas que por si só elas já se refutam. É muito difícil de acreditar. Além disso, Paulo vai enumerar aí, como eu acabei de falar, ele começa a discorrer acerca das testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Ele começa por Cefas, que é Pedro, ele vai aos 12, ele diz que mais tarde ele aparece aí no versículo 6, a mais de 500 testemunhas, depois ele aparece a Tiago e a todos os apóstolos, e tempos mais tarde ele aparece ao próprio Paulo ressurreto no caminho de Damasco. A fé cristã, ela não foi fundamentada em lendas que se desenvolveram a partir de boatos. Ela é o testemunho confiável de pessoas fiéis que tiveram um encontro com o Cristo ressurreto. Além disso, eu não pontuei essa evidência aqui, os arqueólogos vão dizer que o fato de o Senhor Jesus ter aparecido às mulheres em primeiro lugar e elas terem sido o instrumento de Deus para divulgar que o Senhor Jesus havia ressurreto, talvez seria a maior impossibilidade da época, porque as mulheres elas não eram contadas, elas não eram ouvidas, e dificilmente alguém acreditaria no testemunho de uma mulher naquele contexto se não fosse verdade. E eu fico também a olhar para a história do cristianismo e ver quantos mártires, quantas pessoas morreram. E a gente já sabe que uma mentira, ela facilmente é desmascarada. E dificilmente haveria pessoas em épocas e estações diferentes dispostas a morrer por uma mentira. Além disso, e como eu acabei de falar, é muito pouco provável que ao longo de 2000 anos pessoas estivessem tão dispostas a morrer por uma mentira. E o que a gente chega à conclusão? Cristo ressuscitou, de fato ressuscitou. Qual é o significado da ressurreição para nós que somos cristãos? Se você ler todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo ele começa a discorrer, tanto baseado na doutrina que estava sendo pregada na igreja de Corinto, se de fato não houvesse ressurreição dos mortos, do corpo. Depois ele começa a discorrer a respeito da ressurreição dos crentes.
E por fim ele começa a falar sobre o que vai acontecer após a ressurreição. E a gente vai primeiro pontuar alguns significados que eu julgo demasiadamente importante para a ressurreição para nós que somos cristãos. Primeiro significado de todos é que Jesus é tudo quanto ele afirmou ser. Ele é o Filho de Deus, como ele disse ser. Ele é o Salvador e Senhor. Quando a gente fala sobre Salvador, lá no versículo 17, no versículo 18, Paulo vai dizer assim, no finalzinho do versículo 17 ao versículo 18, Paulo diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã e inútil a nossa fé, porque ainda estamos mortos em nossos pecados. Logo, os que morreram em Cristo também estão perdidos. Quando a gente olha para a figura do sacerdote no Antigo Testamento, o sacerdote era aquele que tinha a função básica de comparecer diante de Deus, intercedendo pelo povo e oferecendo os sacrifícios para a expiação dos pecados. O ofício sacerdotal, ele vinha de uma linhagem, uma família específica. Uma vez nascido numa família de sacerdotes, ele era sacerdote. Era um ofício que era hereditário, de pai para filho. Em contrapartida, a cessação, uma vez sacerdote, para sempre sacerdote. Mas o ofício sacerdotal, ele era interrompido na morte do sacerdote. Ele não tinha mais como desempenhar, porque um sacerdote morto não tinha mais como interceder nem oferecer sacrifícios. É exatamente isso, a esse ponto que eu quero chegar. Jesus, por estar vivo, ele ganha a credencial de salvar. Um salvador e um remidor morto nada poderia fazer. O fato de Jesus ter voltado à vida nos faz entender que o seu sacrifício foi aceito de maneira eficaz pelo Senhor Deus, porque ele satisfez por completo as exigências da lei, as exigências que Deus havia feito no início. A ressurreição de Cristo, ela é evidência de que o sacrifício que ele fez a favor dos pecadores foi aceito por Deus. E ela autentica o sacrifício de Cristo como um sacrifício perfeito e eficaz, porque ele atendeu por completo as exigências da lei. Além disso, como Senhor, lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, vai dizer que mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, antes foi obediente até a morte, morte de cruz. E na sequência, Paulo vai dizer, e por esse motivo, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, que toda língua confessará. Aquilo que o diabo, na época da tentação, tentou oferecer como atalho ao Senhor Jesus, de que ele seria Senhor de todos os reinos da terra, ele estava ali oferecendo naquele instante um atalho para o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus sabia que a vitória tinha como trajeto a cruz. Ele precisava passar pela cruz. E por conta disso, Deus elevou o seu nome sobre todo nome, dando-lhe autoridade sobre toda a criação. O segundo significado que eu pontuei aqui é que a ressurreição de Jesus faz com que tenhamos diante de Deus um sumo sacerdote no céu. Eu acabei de dizer que uma das funções do sacerdote era interceder pelo povo. A Bíblia vai dizer que o autor aos Hebreus, ele faz uma exposição fantástica a respeito do sacerdócio perfeito de Cristo, e isso nos leva a crer que nós temos agora um sumo sacerdote diante de Deus que nos leva à presença de Deus continuamente. Antes, o judeu ele precisava dormir com o pecado, ele dependia de alguém que intercedesse diante de Deus por ele. Hoje os céus estão abertos. Aquilo que foi interrompido lá no Éden, quando o homem perde a presença de Deus ao ser expulso do Éden, e ali fica separado de Deus e a sua comunhão é interrompida. Após a morte e ressurreição de Jesus, não existe mais esse impedimento. Hoje nós podemos comparecer diante de Deus em qualquer momento, em qualquer hora, estejamos aonde nós não precisamos ficar. É uma grande prova disso. Presos ao templo, por exemplo, presos a um dia da semana, presos a uma liturgia de culto, mas o livre acesso ao Pai está aberto pelo Senhor Jesus, porque o autor aos Hebreus vai dizer que ele nos abriu um vivo e novo caminho. Quando o Senhor Jesus é crucificado, o texto dos evangelhos vai dizer que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Então, a divisão, aquilo que havia como impedimento para a presença de Deus, não há mais. O Senhor Jesus abriu esse caminho.
Uma outra coisa que eu queria destacar é o que o Senhor Jesus venceu a morte. O versículo 26 de 1 Coríntios 15 diz assim: e o último inimigo a ser destruído é a morte. Quando você pula lá para o versículo 55 ao 57, Paulo diz assim: onde está a morte, a tua vitória? A morte foi engolida pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. A gente, quando estuda a narrativa da criação, a gente vai ver que a morte ela foi uma interrupção nos planos originais de Deus. E quando o Senhor Jesus ele é crucificado e ele ressuscita, ele vence de uma vez por todas a morte, que Paulo vai dizer aqui que é o último inimigo a ser vencido. A partir da ressurreição do Senhor Jesus, nós podemos ter agora uma nova perspectiva a respeito da morte. A morte ela não é o fim, ela não é como muitos dizem, quando naquele ditado, naquele jargão popular que diz que existe jeito para tudo, só não existe jeito para a morte. Eu brinco e costumo falar que o cristão não pode dizer nem isso, porque até para a morte o cristão tem jeito, e esse jeito se chama Jesus. E é nesse sentido que a gente vai ver a nova perspectiva para a morte, porque a morte agora ela não tem mais a palavra final, ela agora é só uma passagem de volta para casa, porque o Senhor Jesus venceu definitivamente a morte. Se você voltar um pouquinho, Paulo vai dizer, nem todos morreremos, porém todos seremos transformados. Então ele nos dá uma nova perspectiva a respeito da morte. E além disso tudo, Paulo vai dizer, e ele afirma que a ressurreição de Cristo, ela é a garantia da nossa ressurreição. Aí nos versículos 21 e 22, Paulo diz assim: porque assim como a morte veio para um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morreram, do mesmo modo em Cristo todos seremos vivificados. Lá no versículo 50 ou 54 ele diz, mas digo isto, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eu digo-vos um mistério, nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão imperecíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível, e o que é mortal se revista do que é imortal. Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível, e que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra do Senhor. A ressurreição de Cristo, em outro versículo, Paulo vai dizer que o Senhor Jesus ele é a primícia, ele é o primeiro daqueles que ressuscitam. Abriu o caminho para a ressurreição dos salvos. E é nesse sentido que Paulo começa a discorrer de como se dará a nossa ressurreição. É uma garantia de que nós encontraremos aqueles a quem nós amamos e renderam a sua vida ao Senhor Jesus, de que nós estaremos numa vida após a morte, uma vida eterna com o próprio Deus, gozando da presença do próprio Deus e do Senhor Jesus. Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 25 ao 26, ele vai dizer assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Então a promessa de que nós ressuscitaremos assim como Cristo ressuscitou. A promessa de que o Cristo que está vivo, presente entre nós, o outro significado que é importante pontuar é que o Senhor Jesus está vivo e está entre nós. Caminhando para a conclusão desse pequeno estudo, é a promessa de Cristo que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você abre lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, parte B, Jesus, quando ele incumbe os discípulos da grande comissão, ele diz assim, eis que estou convosco a todos os dias. Jesus ele não fala de uma realidade futura, mas ele fala de uma realidade presente, de que ele está conosco, seja em qualquer momento. Estamos vivendo uma situação e uma circunstância muito difícil. Eu entendo que muitas pessoas estão hoje em casa, talvez não tenham nem recursos financeiros
para fazer um almoço como era de costume, ou as suas reservas já estão se esgotando, mas nem nas circunstâncias boas e as circunstâncias difíceis o Senhor Jesus nos abandona. Ele está conosco todos os dias. Isso é uma realidade presente. Ela não muda por causa das circunstâncias, porque o Senhor Jesus é imutável. Diz um pregador que eu gosto muito, que ele vai dizer assim: nós não servimos a um Cristo que esteve vivo e hoje está morto. Nós servimos a um Cristo que esteve morto e hoje está vivo. Quando nós pontuamos que a ressurreição de Cristo ela é a doutrina central da fé cristã, nós seguimos um Cristo que não está preso na cruz, nem retido no túmulo, mas um Cristo que está vivo. A ressurreição de Cristo ela é a garantia que o sacrifício de Cristo foi plenamente eficaz. Além disso, como a gente acabou de pontuar, que a ressurreição ela remove, ela nos prova que a morte não tem a última palavra. Além disso, quando a gente olha para a ressurreição de Cristo, a vida ela não passa a ser simples viver, nem a morte um simples morrer. Mas quando Paulo vai concluir a sua exposição a respeito da ressurreição no capítulo 15, eu queria convidar você a ler o versículo 58, diz assim: depois de tudo isso que Paulo havia explanado e havia discorrido acerca da doutrina da ressurreição, corrigindo as arestas, corrigindo ali o falso entendimento, ele diz assim: portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Quando Paulo conclui, ele está trazendo aí uma nova perspectiva da vida do cristão. A nossa vida não é em vão, o nosso morrer também não é em vão, né? Existem outros versículos que os autores bíblicos vão abordar acerca da morte dos salvos. E aqui Paulo vai dizer assim: como é que nós devemos gastar a nossa vida? Existe um jeito certo, né? Existe um propósito correto para o qual nós devemos viver, e esse propósito é a obra do Senhor. E aí você pode perguntar: como é que eu, confinado em casa, eu posso testemunhar ou eu posso avançar? Esses dias eu estava refletindo sobre a obra missionária no mundo, e eu fiquei orando e falando assim: Senhor, passa logo essa pandemia, porque os campos estão impedidos de pregar o teu evangelho. Mas eu também vejo, por outro lado, quantas oportunidades nós temos de testemunhar, de sermos diferentes. Numa época onde as pessoas estão desesperadas, é um momento de sermos desafiados a nos mantermos com coragem, porque nós servimos a um Deus que não está preso nem condicionado às circunstâncias. E embora nós percamos o controle, as coisas permanecem rigorosamente no controle de Deus. O Jesus que morreu por nós, agora vive por nós. E é por esse motivo que nós estamos aqui nesta manhã, usando um tempo precioso, onde você poderia estar fazendo tantas coisas, né? Estar em tantos lugares também não é tão possível nesse momento, mas você poderia estar fazendo outras coisas, mas você resolveu dedicar esses minutos a refletir a respeito da ressurreição. Como já foi dito, a cruz ela era uma vitória disfarçada de derrota. Mas se o Senhor Jesus somente tivesse morrido e tivesse detido naquela cruz, como alguns segmentos religiosos imaginam, e se você for hoje, você vai vendo Cristo preso na cruz. Eu me lembro que uma vez, uma professora disse que o filho dela tinha uns 8 anos na época, e eles foram num casamento, num determinado segmento religioso, e disse que quando ele viu Jesus preso na cruz, ele falou assim: mãe, a gente precisa falar para eles, Jesus não está mais ali. E é essa a verdade que nós cultuamos nessa manhã. Jesus não está mais preso à cruz, e eu posso olhar a cruz vazia hoje. Aquilo que era símbolo de vergonha e dor, hoje é o nosso símbolo de vitória e vida. Não mais símbolo de morte, mas símbolo de vitória e vida. Quando nós olhamos o túmulo vazio, e do mesmo tempo que a Páscoa no passado, nós passamos uma semana inteira estudando a respeito dos aspectos da Páscoa, a Páscoa no Egito, quando foi instituída, a Páscoa judaica, e hoje nós estamos falando basicamente do contexto da Páscoa no contexto cristão. A gente vai ver que a Páscoa ela apontava, naquele momento ali da história de Israel, para duas direções. Ela apontava para trás, que era a libertação do Egito, e ela apontava para frente, que era o Calvário.
Do mesmo jeito hoje, daqui a alguns minutos, nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor, e a ceia também aponta para duas direções. Ela aponta para a morte do Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou. Mas ela também aponta para frente. Ele disse que voltará e ele voltará. Convido você a orar mais uma vez. Senhor, nessa manhã, te agradecemos porque não fomos nós que te escolhemos, mas o Senhor nos escolheu. A tua palavra diz que o Senhor nos amou e nos perdoou e nos teve por amigos quando nós ainda éramos pecadores. Não existe em nós, Senhor, nenhum mérito, também não existe em nós nenhum demérito que diminua ou que faça aumentar o teu amor por nós, porque o Senhor nos ama pelo que o Senhor é. E é por esse motivo que os nossos corações estão eternamente gratos, porque nós não somos merecedores em nada da tua graça. Entendemos também que o Senhor não nos deve nada e que tudo que deveria ser feito pela sua soberania e pela sua soberana vontade foi feito na cruz do Calvário. E é por esse motivo que mesmo, Senhor, estando privado da nossa liberdade de ir e vir, como foi dito no início, a mensagem não está presa, ela não está privada. E ela pode ser declarada aos quatro ventos. O Senhor vive e vivo está entre nós. É no nome de Jesus que nós somos imensamente gratos pelo privilégio de te servir, seja, Senhor, em qualquer circunstância. Isso me traz à memória agora os nossos irmãos que vivem no contexto de perseguição e vivem continuamente, Senhor, te servindo e te cultuando, alguns até em túmulos, em cemitérios, em cavernas. E o Senhor prometeu que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor se faria presente. E o Senhor está presente no lar de cada servo teu nesta manhã. E mesmo, Senhor, estando distantes fisicamente um dos outros, os nossos corações, as nossas orações se unem a ti, te clamando. Cura, Senhor, a nossa nação. Cura, Senhor, o nosso povo. Não somente da pandemia do coronavírus, mas também dos nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas iniquidades. É no nome de Jesus que te fazemos essa oração nesta manhã. Amém e amém. Agradeço a sua atenção. Quero voltar a palavra agora ao pastor Richard nessa manhã. E na sequência nós teremos a celebração da ceia. Então eu convido a você a não sair, a não desligar aí a sua conexão e a permanecer conosco. Tenham todos um ótimo dia na presença do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? Gostaria de lembrar que após a celebração da ceia, alguns minutos após, nós vamos disponibilizar o estudo que foi dado pelo YouTube da igreja e também pelo aplicativo Zoom. Nós vamos disponibilizar aí o ID da irmã Flávia, que nos abençoou nessa manhã. E você terá acesso ao conteúdo dos slides de forma mais prática, de forma mais didática. Essa plataforma Zoom também é a plataforma que servirá para nosso seminário lá na Primeira de Realengo. Essa semana nós estamos fazendo as inscrições. Você pode entrar em contato com a irmã Flávia ou comigo, vou disponibilizar uma arte com os contatos. Nós estaremos com 4 matérias: Novo Testamento, Velho Testamento, hermenêutica. Se você nunca ouviu falar aí,
Você vai poder ouvir falar da hermenêutica, a introdução bíblica também. E você vai fazer as aulas pelo aplicativo Zoom, direto da sua casa. Não pense que será fácil. Muito conteúdo, muito trabalho para você. E nós vamos, na última semana de abril, nós vamos disponibilizar aulas gratuitas para você perceber se você gostaria de continuar no mês de maio a fazer parte do seminário. Então, na última semana de abril, na quarta e na sexta, no horário ali de 8 às 10, você vai poder entrar pelo aplicativo Zoom e ter aula com a professora Flávia e comigo também sobre essas matérias. Então, fica aí esse convite para você. Irmãos, nós vamos louvar ao Senhor. Enquanto isso, prepara aí o seu suco de uva e o seu pão. E nós estaremos então nesse momento, começando o nosso momento de ceia do Senhor. Gostaria de deixar uma palavra aqui também, em João 13. Jesus celebrou a ceia numa casa. A igreja primitiva celebrava a ceia nas casas. A Páscoa no Egito, você que acompanhou o estudo da terça-feira, é uma celebração feita nas casas. A Páscoa atual dos egípcios é feita nas casas. Então, se algo de bom aconteceu no meio da pandemia, a igreja voltou para as casas. Por isso nós estamos fazendo isso. Algumas pessoas também dizem de que não há comunhão. Não há comunhão para a realização da ceia através da internet. Desculpe, irmãos, vamos deixar de hipocrisia. Quantos de nós, alguns de nós, mesmo no templo, temos a capacidade de celebrar a ceia e não falar com as pessoas que estão ao lado? Muitas das vezes, quando um diácono vai entregar determinado alimento, a pessoa rejeita. Isso aqui é algo que eu já vi, então não é algo que é fictício. Então a comunhão não depende do espaço físico. Pelo contrário, eu quero dizer para você que a ceia nos desafia a fazer um autoexame. 1 Coríntios, capítulo 11, diz isso. O homem faça um autoexame e coma do pão e beba do cálice. Então a ceia é um convite ao arrependimento, é um convite à reflexão. E nós estamos fazendo isso porque não poderíamos deixar passar em branco esse momento tão ímpar na vida do mundo, em refletir na verdadeira Páscoa que é Jesus, que nos emociona, que nos faz repensar a nossa vida como cristão. Eu tive a oportunidade de ir no túmulo vazio de Jesus em Israel. Ao chegar lá, existe uma placa em inglês que diz: "Ele não está aqui, ele vive". E foi um dos momentos mais emocionantes ver o túmulo vazio. Logo, Jesus não está no templo físico, Jesus não está na cruz, Jesus não está no túmulo, Jesus está aqui conosco, está aí na sua casa. Então nós vamos celebrar a ceia em comunhão, conectados pela internet. Reúna a sua família. Estou te dando um tempo aí para você refletir. Nós vamos orar. Reúna aí as pessoas que você ama. Se caso você estiver sem falar com alguém, essa é a hora. Nós estamos vivendo, irmãos, um momento em que eu penso que a mão de Deus pesou sobre o mundo. Um mundo em pecado, um mundo em caos. Será que você não parou para perceber que a sua vida, a minha vida, a vida da igreja nunca mais será a mesma? Nunca mais seremos os mesmos. E como sairemos disso tudo? Precisamos sair melhores. Então não é hora de nós nos dividirmos, é hora de nos unirmos. E o melhor meio de nos unirmos é através do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Nós vamos louvar o Senhor. E eu vou sair desse ambiente aqui com essa câmera e vou para um outro ambiente onde a minha família está reunida. A família da Flávia também está. Nós vamos celebrar a ceia juntos. Eu, você, juntos, através da internet. Vamos louvar? Vamos.
Eu vejo a glória. Essa você conhece. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descendo neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver a glória, o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Sobre mim. Os seus abertos hoje eu vou contemplar o amor descendo neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Amém. Irmãos, estamos então... Quero que você prepare aí o seu suco de uva, o seu pão. Nós vamos sair desse ambiente e vamos para um outro ambiente, tá bom? Você é nosso convidado. É hora de nós celebrarmos a ceia. Quero te pedir aí um pouquinho de paciência. A gente está saindo daqui com a câmera e vamos ali para um outro local. Vou deixar você com uma canção. Nos vemos em 2 minutos. 2 minutinhos. Se você souber, cante. O sol se abaixou, ali estava morto, e o
É qualquer coisa eu céu. Licença, você. É muito jovem. Perdão? Irmãos, vamos dar prosseguimento então à celebração da ceia. Lá em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo, para a igreja de Corinto, que se reunia nas casas, como a Bíblia vai dizer também em Atos, capítulo 2, versículo 42, ele se reuniu nas casas. Estamos aqui em família, aqui está o pastor Vitor com a sua família, está o Raimundo com a sua família, e eu também estou com a minha família, está aqui ao meu lado. Eu pedi o pastor Vitor para orar. Nós vamos fazer a celebração da ceia. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por este momento maravilhoso, onde nós podemos aqui sentir a tua presença. Ó Deus, muito obrigado porque tu enviaste o teu Filho para que pudesse vir ao mundo, morrer por nós e ressuscitar. E hoje estamos aqui, Senhor, comemorando, Senhor, a ressurreição do teu Filho, Senhor, porque ele ressuscitou e se faz presente entre nós. E nós te agradecemos porque tu nos ama, porque tu cuida de cada um de nós. Queremos te pedir, Senhor, por todas as famílias que estão nos assistindo neste momento, participando conosco deste culto, que nós possamos, ó Pai, realmente vivermos uma vida que agrade ao teu coração. É no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos, hoje e para todo sempre. Amém. Nós vamos fazer então a distribuição do pão. Você que é sacerdote, você aí, você que é o responsável pela sua casa, que separou o seu elemento. Quero lembrar que a Páscoa também é feita nas casas, só que a diferença é o cordeiro. A celebração do pão e do vinho vai nos mostrar que Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como a Bíblia diz, na noite que foi traído, Jesus tomando o pão, dando graça, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim, até que eu volte. Com isso, nós vamos então pegar um pedaço e lembrar da morte e da ressurreição de Jesus. Tá aparecendo? Vem pra cá. Nem Flávio. Chega mais para cá. Pedir a Flávia que esteja orando nesse momento. Queria pedir que você fechasse seus olhos na sua casa também. Nós vamos orar e logo após vamos fazer então a celebração com o primeiro elemento. Senhor, obrigada. Como nós nesta manhã já refletimos, já falamos, mas mais uma vez, Senhor, muito obrigada. Esse agora som dos nossos corações. Sai em nós alguma coisa que impede uma maior comunhão contigo e retira, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Senhor, que o Senhor faça-se presente nesta manhã na casa de cada servo teu. Amém. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém. Comamos então o primeiro elemento.
O apóstolo Paulo também, no texto de Corinto, semelhantemente, depois tomando o cálice, dando graças, disse: esse é o cálice da nova aliança. A antiga aliança era feita através de sangue de animais. Agora, a aliança é feita através do sangue de Jesus. Eu queria pedir que cada um pegasse o seu cálice nesse momento. Você que está na sua casa também, pegue o seu cálice, seu suco de uva. E o que você está segurando nas suas mãos representa então o sangue derramado na cruz do Calvário. Na Páscoa egípcia, o sangue do cordeiro foi colocado nos umbrais da porta. E com isso, o anjo da morte entendeu que um sacrifício foi feito. E com isso, com um sacrifício feito, eles conseguiram se livrar da morte naquele tempo. O sacrifício de Jesus foi feito. E aqui está a representação. Com isso, entendemos de que a nossa salvação, a nossa fé não é em vão, porque Cristo ressuscitou. Vou pedir ao irmão Raimundo para orar e logo após vamos celebrar a ceia através do cálice de Cristo. Santo Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez por nós estarmos na Tua presença nesse momento, Pai. Em família e com todas as famílias nesse momento que está conectado a nós. Que a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai, esteja com cada um. Que nós possamos, nesse momento, entender e saber que Jesus é a Páscoa. É Ele que nos transforma a cada dia. Por isso agradecemos, Pai, por esse dia, por essa Páscoa, Senhor, em família. Uma coisa assim que eu acho que as igrejas não faziam como faziam antigamente. E hoje aqui nós estamos presenciando o que a igreja lá no início fazia. A Páscoa nas casas, onde Tu se faz presente também, Pai. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Tomamos o cálice. Nós vamos louvar o Senhor. Quero nos convidar a louvar também conosco nesse dia. E já vamos encerrar essa transmissão. Deus te abençoe sua família. Dá um abraço aí na pessoa que está ao seu lado. Vamos louvar? O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai. Pai,
contato pela internet. Muito obrigado, Deus, principalmente porque o Senhor se entregou totalmente por nós, mesmo, ó Deus, não sendo merecedor desse teu grande amor. Muito obrigado, Senhor, porque temos a certeza que o Senhor, ó Deus, vive, o Senhor reina e, ó Pai, o Senhor está sentado no trono. Louvado seja teu nome, glorificado, Deus, seja o seu nome nesta manhã. Que esse domingo seja marcante em nossas vidas, nas nossas famílias e nas nossas casas. Que possamos, ó Deus, ser impactados por essa mensagem, a verdadeira mensagem de que o Senhor vive e voltará para buscar a sua igreja. Por isso que a ordem foi dada, fazer isso em memória de mim, até que eu volte. Estamos cumprindo, ó Deus, a ordenança. Que o Senhor abençoe a cada lar, abençoe o nosso país. Ó Deus, é a nossa oração, no nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Nós voltamos às 19 horas, numa live totalmente diferente, numa live de oração. Se você nunca participou, conecte-se aí na página da igreja, será um prazer estar contigo. Estaremos recebendo pedidos de oração nessa noite para juntos entregarmos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Um beijo. Feliz Páscoa! Amém.